Hello guys, how are you doing? E aí, tudo beleza? Como você está? Tô aqui hoje para falar com você sobre a lei imutável número 5 para você falar inglês. E eu quero começar te fazendo uma pergunta, você já vai entender qual lei é essa, e se você não viu as leis anteriores, você pode voltar aqui no canal e ver a lei número 1, que vai falar de você aprender inglês como um ator ou uma atriz de Hollywood. A lei número 2, que vai falar sobre você aprender inglês sem usar gramática enquanto você está aprendendo, deixar a gramática só para quando você estiver falando inglês. A lei número 3, que vai se aprofundar mais no que é a sequência perfeita para fluência. A lei de número 4, que vai falar sobre como você pode fazer uma imersão em inglês sem precisar sair do Brasil. E hoje a gente vai falar da lei número 5, que é você aprender inglês com um neuroprofessor, ou você aprender inglês com um professor que é especialista em aprendizagem acelerada. Você vai entender como e por que isso funciona. E deixa eu te fazer uma pergunta. Let me ask you, if you are going somewhere new, se você está indo aí para algum lugar novo, algum lugar que você nunca foi, what would you rather? O que você preferiria? O que você iria escolher? Você ia preferir que alguém te desse o caminho das pedras? Você ia preferir seguir um mapa, um GPS, uma coisa? Ou você falar, não, eu vou na raça mesmo, é um lugar novo, mas eu vou dando cabeçada, eu vou errando, eu vou dando volta. Se você tivesse que fazer alguma coisa pela primeira vez, você preferia assistir um vídeo na internet onde você pega um tutorial, ter acesso a um manual para que você pudesse ler, um passo a passo? Você falar, não, eu vou na raça, eu vou por erro e acerto, eu vou testando. Ou como acontece, por exemplo, em Angola, né, que é um país que teve em guerra por muitos anos e eles deixaram muitas minas escondidas lá nesses campos de guerra. Então é literalmente um campo minado, e lá muitas famílias são órfãos de pai, ou têm os pais incapacitados fisicamente porque eles perderam uma perna, perderam um braço, perderam membros, literalmente. Isso é uma coisa muito triste. Mas se você tivesse que atravessar um campo minado, what would you do? O que você faria? Você ia seguir as pegadas de alguém que já passou por ali antes? Ou você fala, não, eu sou roots, eu sou raiz, eu vou pisando e se a mina explodir a gente vê o que acontece. Muito provavelmente, se você tiver um pé grande, né? Se você tiver um pezão e a pessoa que andou no campo e deixou as marcas antes, você ia pisar na pontinha do pé para não correr o risco de passar as pegadas deles. E esse é o papel do professor especialista em aprendizagem acelerada. O papel dele qual é? É fazer com que você possa seguir um caminho já testado e comprovado. Por quê? He learned to speak in English the same way you are going to learn. Ele aprendeu a falar inglês com esse mesmo método, da mesma forma que você vai aprender, que a gente está te ensinando durante essas leis imutáveis para você falar inglês. Então ele já sabe, ele já teve aí do outro lado. So do I, assim como eu. I used to be a student. Eu costumava ser um aluno, eu aprendi a falar inglês com esse método e depois já tive essa oportunidade de ensinar aí milhares de profissionais brasileiros direto, indiretamente através dos professores que eu coordeno nos últimos mais de 20 anos aí na Universidade do Inglês. Então, é muito legal quando a gente tem alguém que sabe o caminho das pedras, que pode nos mostrar os atalhos ou as hacks, como a gente costuma dizer em inglês, né? O caminho mais curto, o caminho mais bem sucedido para a gente atingir o nosso objetivo. Mas, sério, o que esse professor especialista em aprendizagem acelerada vai fazer? É muito importante, né? O Dr. Colin Rose, que é um dos fundadores dessa metodologia chamada Accelerated Learning, ou em português, aprendizagem acelerada, ele diz a seguinte frase: todo mundo nasce com habilidades para falar inglês, desde que seja respeitado o seu estilo individual de aprendizagem. Então, se seu estilo individual de aprendizagem for respeitado, você vai ter aí habilidades para falar inglês, você vai conseguir ser bem sucedido nessa jornada. E parafraseando ele, né, eu quero dizer que você também nasceu com habilidades para falar inglês, desde que seja respeitado o seu estilo individual de aprendizagem. Ok, Eric, entendi, but what is that? O que é isso? O que é um estilo individual de aprendizagem? Então, todos nós temos um cérebro, que é dividido em dois hemisférios. All of us, we have a brain, and it's a part that is separated in two sides, em dois lados, em dois hemisférios. The left side and the right side, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo é responsável pela parte mais lógica, mais racional, a parte das palavras, por exemplo. Já o hemisfério direito é responsável pela parte mais lúdica, mais criativa, a parte emocional, onde acontecem as imagens, onde acontece a
conversação. Então, as palavras estão do lado esquerdo, a conversação do lado direito do cérebro, para te dar um primeiro exemplo. Eric, qual é o caminho então? O cérebro é o meu destino, onde a gente quer colocar o inglês. What is the road? Qual é a estrada? What is the way? Qual é o caminho para atingir o seu cérebro, o seu computador, esse aqui, né? Então a gente vai fazer isso através de Your Three Learning Channels, os seus 3 canais de aprendizagem. Visual, Auditory and Kinesthetic. Canal visual, canal auditivo, canal sinestésico. Canal visual, tudo aquilo que você vê. Canal auditivo, aquilo que você ouve, que você fala. E canal sinestésico, aquilo que você está fisicamente envolvido, quando você está com a mão na massa. Esse é o caminho, essa é a estrada para atingir, para impactar o seu cérebro. Ok, Eric, entendi. O destino, a meta é atingir o meu cérebro. O caminho são os meus 3 canais de aprendizagem, visual, auditivo e sinestésico. E qual que é o carro, qual é o veículo para a gente chegar no seu cérebro? É um conceito chamado de inteligências múltiplas. É um conceito que nasceu na Harvard University, é um conceito que nasceu lá na Universidade de Harvard, que é tida como a maior e a melhor universidade do mundo, né? E que diz o seguinte: me, you, all of us, eu, você, todos nós não temos uma, nós não temos 2, mas nós temos 8 inteligências. Por isso que tem esse nome, né, de inteligências múltiplas. Alguns de nós vamos ter um destaque em uma das inteligências, alguns em 2. E normalmente quando você tem destaque, ou quando você treina 2 inteligências, você já se destaca, você já se sobressai na multidão. E os gênios vão dominar aí 3 inteligências. Mas é importante que a gente aprenda, levando em consideração qual é a nossa inteligência múltipla dominante, que a gente trabalhe nas 8 inteligências, porque isso vai criar em nós essa sensação de imersão, que a gente já viu na lei anterior, na lei do simulador de imersão online. E o seu professor particular, especialista em aprendizagem acelerada, ele sabe exatamente como fazer isso, como atingir o seu cérebro, respeitando o seu estilo individual de aprendizagem e trabalhando nesse conceito das 8 inteligências múltiplas: inteligência linguística, lógico-matemática, visual-espacial, intrapessoal, interpessoal, naturalista, física, todas as inteligências ele sabe exatamente como trabalhar, e o método, né, já está montado para isso, para que ele possa usar a tecnologia, a metodologia da aprendizagem acelerada a seu favor e que você possa se concentrar somente em falar inglês. É por isso que você ser acompanhado por um professor especialista em aprendizagem acelerada faz toda a diferença entre você falar inglês num curto espaço de tempo ou você passar anos e anos e anos tentando e se frustrando, porque ele sabe cuidar, por exemplo, da sua inteligência emocional, a sua inteligência intrapessoal. Ele sabe que essa é uma das maiores dificuldades de nós brasileiros, porque tem professores que acabam com a chance dos alunos de falar inglês quando eles vão lá e te corrigem de uma forma brusca, de uma forma rude, quando eles falam frases, por exemplo, como: você nunca vai falar inglês, você não nasceu para isso, você é burro, você é devagar. Esses rótulos de alguém que tem autoridade de ensino, geralmente eles acabam com as nossas chances. E aqui a gente costuma cuidar da sua inteligência emocional, também conhecida como inteligência intrapessoal. É o seu relacionamento com você mesmo, aquela vozinha interna, aquela conversa interna que você tem consigo mesmo. E é importante que a sua inteligência emocional seja cuidada. Só isso, muitas vezes aliado à metodologia da aprendizagem acelerada, faz total diferença e faz você destravar aquilo que você não aprendeu em anos, você aprender em questão de semanas. E eu costumo dizer que eu e a minha equipe de professores, a gente acredita nos nossos alunos mais do que eles mesmos. Por quê? Porque a gente aprendeu a falar inglês assim e a gente já viu milhares e milhares de pessoas chegando sem falar inglês e saindo após o curso falando inglês fluente, dominando. Então, a gente não acha que, esses daqui Deus caprichou, esses daqui que nasceram hoje não, esses daqui nunca vão falar inglês. Não, se eu aprendi a falar inglês, se eu posso falar inglês, eu acredito que qualquer pessoa pode falar inglês e você também. Então, eu quero deixar 2 links aqui na descrição desse vídeo. Eu quero deixar o link para você fazer um teste de estilo individual de aprendizagem e saber se você é mais visual, se você é mais sinestésico, se você é mais auditivo, como que tá aí a divisão dos seus canais de aprendizagem, se você é mais hemisfério esquerdo ou mais hemisfério direito, e dicas do que você pode fazer com isso, que você vai poder usar para aprender inglês ou para qualquer outra coisa que você for estudar aí na sua área de atuação. E eu quero deixar um segundo link, se você falar: Eric, fez sentido para mim isso que você está falando, é por isso que eu não falo inglês até hoje. Eu quero te dar a oportunidade de conhecer
o inglês em 8 semanas, que é um programa que eu aprendi a falar inglês e que você vai ter algumas disponibilidades de agenda. Você pode falar inglês em 8 semanas, e você pode fazer o programa em 10 semanas ou em 6 meses, de acordo com a sua necessidade e com a sua agenda. Eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa conhecer mais. E se isso fizer sentido para você, dar o seu melhor para sua frente e falar inglês ainda em 2019. Então, clica nos links que estão aqui embaixo para você fazer o seu teste de estilo individual de aprendizagem e para você conhecer mais o nosso programa completo, onde você vai ser acompanhado por um professor particular especialista em aprendizagem acelerada, que vai pegar você pela mão na sua primeira aula e que vai te soltar somente quando você estiver falando inglês, ou seja, só quando você chegar ao seu happy ending, ao seu final feliz. Então, não esquece, né, de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações se você gostou desse vídeo, se isso fez sentido para você, e você pode deixar aqui nos comentários também outros temas, outras coisas que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal. E, mais uma vez, clica aqui para fazer o seu teste e saber qual é o seu estilo individual de aprendizagem e clica aqui no botão para você conhecer mais sobre o Inglês em 8 semanas, um programa que vai fazer você definitivamente falar inglês. Você vai falar inglês de uma vez por todas. It was a pleasure to be here with you today. Foi um prazer estar com você aqui hoje. See you soon. Te vejo em breve. God bless you. Deus te abençoe. Bye, bye. Tchau, tchau.